Sim. Bom, nós vamos dar início à nossa reunião e a gente vai gravar aqui a reunião. Não vai aparecer para vocês que está sendo gravado, tá? Mas a gente comunica que está sendo gravado e a permanência de vocês é uma aceitação tácita de que está sendo gravado, perfeito? Então, nós vamos iniciar aqui a gravação. Não vai aparecer para vocês. Um instante. Boa noite, meus irmãos. Vocês me ouvem, hein? Sim, estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Perfeito. Então, nós vamos dar início aqui à nossa reunião. Antes, porém, eu vou pedir para que o nosso eminente confrade, irmão Denizar, nos conduza no momento de introspecção, para em seguida nós darmos a abertura oficial de nossa reunião de hoje. Irmão Denizar, tens a palavra. Boa noite, meus irmãos, em especial nosso irmão Vanderlei Coelho, presidente da Academia Maçônica de Letras do Estado de Rondônia, meu irmão Michel Vinetti, presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, em nome dos quais eu saúdo a todos os demais irmãos presentes nessa live. Queremos expressar a nossa alegria, satisfação de estarmos reunidos mais uma vez, embora virtualmente, mas tenho certeza que com os nossos corações e mentes unidos, em cadeia de união, inclusive, imbuídos num propósito, né, de nos unirmos e aprendermos mais sobre essa nossa instituição, a quem amamos tanto, e sobre temas tão relevantes quanto a filosofia. Queremos pedir ao grande arquiteto do universo que nos abençoe nesta noite, a cada um de nós presentes nessa live, para que nós estejamos com os nossos corações abertos e receptivos aos ensinamentos que receberemos aqui do nosso irmão Michael Vinetti. Esse irmão que é um homem de Deus, especialmente pelo que faz, pelo que tem feito, não só pela ordem, mas de benefício, né, em prol do nosso país e até mesmo da humanidade, né, que é o propósito da nossa instituição. Queremos lembrar agora, meus irmãos, esse momento difícil que passa os nossos irmãos lá da região sul do nosso país, especialmente do Rio Grande do Sul. Essa catástrofe sem precedentes, né, através dessa inundação que está ocorrendo lá. Que Deus esteja abençoando a cada família que perdeu seus bens, confortando os corações daqueles que perderam familiares. Deus é maravilhoso, é bom, mas Ele acaba permitindo que certas coisas ocorram na humanidade, até mesmo para o nosso crescimento. Através do sofrimento, nós crescemos espiritualmente. E pedimos a Deus que conforte lá as pessoas que estão sofrendo nessa catástrofe, e dê sabedoria e inteligência aos nossos governantes para que eles consigam resolver esses problemas, canalizar recursos para a recuperação mais que imediata daquela região que está sofrendo tanto. E pedimos ao grande arquiteto do universo que ilumine e abençoe, especialmente o nosso irmão Michel Vinetti, que será o apresentador nesta noite sobre esse tema tão importante, o tema da ética, ligado à moral, às virtudes que estão tão carentes, né, em nosso país e no mundo, especialmente por aqueles que nos governam. Rogamos ao grande arquiteto do universo, então, que nos abençoe nesta noite, a todos nós. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Gratidão, confrade Denizar. Que assim seja.
com a sua introspecção, eu declaro aberto nossos trabalhos da Academia Maçônica de Letras de Rondônia para o nosso Conversas Filosóficas de hoje, sábado, 5 de maio de 2024. Eu vou passar aqui algumas recomendações. Primeiro, pedir para que os irmãos presentes preencham o formulário de presença para receberem tanto a gravação quanto o material que será disponibilizado pelo nosso querido irmão Michel Wineski. Como também foi dito pelo nosso confrade irmão Denizar, nós pedimos uma atenção especial para os nossos irmãos, e quando falamos de irmãos, não só irmãos maçons, mas os nossos irmãos que estão padecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, nós recebemos aqui um material da Grande Loja do Rio Grande do Sul, com os seguintes termos: é hora da solidariedade, ajude os irmãos do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui, o caso os irmãos queiram fazer transferência bancária, eu vou disponibilizar aqui no chat. O banco é o Banrisul, agência 080, e a conta 06-21-2500.2-0-2. Então, nós temos também a chave Pix, que é tesouraria@glojars.org.br. Perfeito? Vamos aqui, então, fazer uma breve introdução ao nossa reunião de hoje. Bom, nós estamos divulgando um novo projeto na Academia Maçônica de Letras de Rondônia, cujo título é Conversas Filosóficas. E como o próprio nome já diz, consiste justamente em conversar sobre temas que nos permitam melhorar, evoluir, sem discussões políticas partidárias ou religiosas sectárias. Então, a cada encontro, um convidado vai apresentar um tema de forma muito sucinta. Quando a gente fala de forma sucinta, não é de forma superficial, tá? Eu tenho uma filosofia que diz que para ser intenso não precisa ser extenso. Então, o que acontece? Ele vai, sem a pretensão de esgotar o assunto, vai destilar os seus conhecimentos em doses homeopáticas. Então, nesse projeto, nosso projeto está em constantemente aprimoramento. Então, hoje, prestem bem atenção, meus irmãos que estão presentes, nós não teremos perguntas, tá? Não teremos perguntas. Assim que o nosso confrade, irmão Michael, começar a sua apresentação, vocês já podem, no chat, se inscrever para participar. Como é que vai ser isso? Nós vamos aceitar os 7 primeiros inscritos, e esses 7 primeiros inscritos vão ajudar na abordagem do tema, tá? E aí o que acontece? Para cada irmão que se inscrever, desses 7, no máximo 7, terão no máximo 3 minutos para colaborar, tá? Caso o irmão confrade, o irmão Michael, queira também fazer a interação nesse tempo, tranquilo. Caso contrário, não. Os irmãos irão ter os seus 3 minutos para discorrer do que acha, se discorda, se concorda, claro que respeitando efetivamente o ponto de vista do contraditório, respeitando o irmão que está fazendo a exposição, perfeito? E aí o que é que nós temos o nosso próximo encontro já marcado no dia 1º/6, primeiro sábado do mês de junho, com o tema vaidade. E o nosso convidado será o confrade Eleutério Nicolau, o mestre dos mestres, tá? Então, se os confrades, os irmãos aqui presentes, tiverem algum tema específico para o nosso encontro de julho, podem fazer aqui as suas considerações, fazer as indicações, mas indiquem também o irmão para fazer a exposição, porque não basta indicar o tema e a gente ficar aí procurando um irmão para esse tema, perfeito? Desde que esse irmão que vai fazer a exposição respeite as nossas regras, que é justamente não trazer questões políticas partidárias e a questão religiosa sectária, o tema será bem-vindo, perfeito? Então, hoje nós teremos o nosso confrade, irmão Michel Wineski, que vai discorrer sobre a ética. Vou falar aqui brevemente sobre o nosso confrade Michael. Ele foi muito generoso em resumir muito mesmo o seu currículo para que a gente possa fazer essa apresentação. Então, o irmão Michel Wineski, ele foi iniciado em 3 de outubro de 81, na Augusta e Respeitável Loja Simbólica Estrela do Sul, número 3, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, jurisdicionada a Grande Loja do Mato Grosso do Sul.
Atualmente é membro da augusta e respeitável loja simbólica Tríplice Aliança, número 341, de Mongaguá, São Paulo, jurisdicionado a Glesp. Este ano ele completa 43 anos de maçonaria e 35 de grau 33. Teve vários empreendimentos de sucesso. Trabalhou em empresas de tecnologia, prestou consultoria a empresas de todo o país, é formado em Química Industrial, Direito e historiador autodidata. Escreveu 9 livros e é coautor em outros 6. Seu maior orgulho é ter obtido, com as palestras e com as vendas de seus livros, a doação de mais de 200 toneladas de alimentos e uma infinidade de outros benefícios a pessoas carentes. O confrade Michel Vinés, que é atualmente presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras e membro correspondente da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. No dia de hoje, Conversas Filosóficas, ele vai discorrer sobre a ética. Meu querido confrade, presidente da Academia Virtual Brasileira de Letras, irmão Michael, tendes a palavra. Muito obrigado, Vanderlei. Nem isso era para ler, é que eu não gosto de ler com líquor, é como lembra de Aristóteles, o que foi, já passou. Portanto, que vem para frente. Mas, meus queridos irmãos, eu saúdo uma pessoa do irmão Vanderlei, do irmão Antônio e a todos os irmãos presentes, e vamos lá compartilhar a apresentação, então. Meu irmão Michel, parece que seu microfone está um pouco abafado. Está abafado, é? Eu estou usando estou estreando hoje esse fone de ouvido, então está dando para ouvir, mais ou menos, aumentei o som aqui. Ou preferem que eu tire aqui, eu posso tirar isso aqui também. Dá para ouvir. Dá para ouvir? Então tá, vamos falar mais alto um pouquinho. Meus irmãos, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando uma coisa que parece ser bastante complicada, mas não é. É porque a exegese dos temas filosóficos normalmente é muito mais complicado do que a fonte, porque os exegetas eles procuram, então, buscar em cada palavra o sentido que o filósofo teria atribuído. Filosofia, literalmente, a partir do grego, significa amigo da sabedoria. E a sabedoria não precisa ser complexa para que a gente possa entendê-la. Então, nós vamos falar de filósofos. Eles vão falar de si próprios. Uma apresentação que é bastante enxuta, bastante curta, porque eu tenho a convicção, depois de 2.000 palestras, que ninguém aproveita nada depois dos 40, 50 minutos. A partir daí, o telefone celular se torna mais importante. Eu tive um professor da Faculdade de Direito, no meu segundo ano, que era ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente era tudo menino, tinha 20 anos na época, e ele chegou na sala com aquela voz tonitruante e disse: senhores, há um nervo que liga os glúteos ao cérebro. E ninguém entendeu nada. Ele complementou: quando a bunda cansa, a cabeça para de pensar. E eu mantive, então, ao longo da minha vida de palestrante, essa mesma filosofia. Então, 40 minutos é o tempo que a gente consegue sentar confortavelmente para poder prestar atenção à palestra. Essa vai ser bastante diferente da média das palestras mais eruditas que a gente faz. Ela vai ser uma apresentação na qual os professores que nos conduzirão serão os próprios filósofos. E como o tema é ética, e foi o dia 2, agora comemorado o Dia Mundial da Ética, o professor nos ensina o que é ética. A ética é um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo dos princípios orientadores das ações humanas. Procura estabelecer valores para o ser humano e para a sociedade, definindo as diferenças entre o bem e o mal, ou aquilo que é certo ou errado. A ética é uma ferramenta de compreensão desses conjuntos de valores e do estudo desses princípios, as ações representadas pelos costumes e hábitos no caráter individual e coletivo. Este foi o primeiro código de ética de nossa civilização, as tábuas da lei. Vocês percebem claramente que os primeiros 4 mandamentos se referem, então, a Deus. E os últimos 6 mandamentos se referem ao homem. Então, à sociedade e ao indivíduo. Exatamente o que a gente acabou de falar. Onde nasceu esse conceito? Em grego, é a mesma palavra com iniciais diferentes, ela tem 2 conceitos. Ética deriva da palavra grega ethos, né?
quando a letra inicial é eta, ela quer dizer caráter, é utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa, suas ações e seus comportamentos. Uma variante dessa era a palavra ethos com epsilon inicial, como está aí, que significa costume, e pode ser aplicada a uma sociedade. O termo latino para ethos é mores, de onde vem a palavra moral. A pergunta que ocorre, ética e moral são a mesma coisa? Ética é o comportamento individual de uma pessoa com base em um código de conduta, que deve ter aplicação geral. Ela busca entender e refletir as ações humanas. As ações morais é classificá-las como certas ou erradas. Moral é o costume, o hábito de um povo ou de uma sociedade em tempos determinados. A moral muda constantemente, tanto com o tempo quanto com o local. Por exemplo, ali nos países acima do Canadá, naquela região gelada lá, muitas vezes, por função do frio, os habitantes dos iglus oferecem a esposa para o visitante para se aquecer à noite. É a moral da época, é a moral do local. Nós não temos como avaliar isso aí. Os hábitos sociais são renovados periodicamente, até muito recentemente, há 100 e poucos anos atrás, a escravidão era bastante aceita na sociedade. Então, era moral para a época. Então, varia de acordo com o local e com a época em que ocorre. A moral, em resumo, é um conjunto de regras que determinam o comportamento humano em determinado período. Revisão destas bases morais. Resumo de tudo até agora, bem rapidinho. Para estudos antropológicos, ética é a síntese dos costumes de um povo. Indica quais são os traços característicos de grupo social que o diferencia de outros grupos, sob os pontos de vista social e cultural. A ética é como se fosse a identidade social de um grupo ou de uma nação e de seu povo. Ethos conduz ao modo de ser, o caráter, indica o comportamento do ser humano. A ética pode validar ou não os valores morais. A moral, no entanto, é criada socialmente, enraiza-se nas sociedades por meio do hábito e da tradição, dos costumes, regras, hábitos e tudo que pode ou não pode ser feito. Mas ela muda com o tempo e com a mudança dos costumes. Aliás, nós vivemos uma época de moral bastante fluida atualmente. Desde a antiguidade, filósofos, estudiosos e pensadores tentam compreender e analisar os princípios e os valores de uma sociedade de como eles ocorrem na prática. Vários pensadores de distintas épocas refletiram sobre a ética. Os pré-socráticos, os sofistas, Platão, Sócrates, Aristóteles, os pensadores cristãos, Spinoza, Nietzsche, entre outros, dedicaram-se vivamente ao tema. Pedimos a cada um desses 12 filósofos que apresentassem de própria voz o seu trabalho sobre ética, em ordem cronológica, para que possamos entender a evolução da sociedade neste sentido. Aqueles que aqui aparecem representam momentos de virada em relação à produção do tema. E vamos começar com o maior de todos os filósofos, o que inventou, na verdade, o conceito de filosofia. Embora houvesse alguns filósofos anteriores a ele, ele marca o ponto de virada, ele marca a definição da expressão filosofia para toda a sociedade que veio em seguida. E, Sócrates, o que você pensa a respeito de ética? Diga. Para mim, a ética reside no conhecimento e o ponto de partida é a consciência do agente moral. Isso significa que uma pessoa é ética apenas se ela sabe o que faz, sendo todo o erro fruto da ignorância e toda a virtude fruto do conhecimento. E quando o indivíduo se permite enganar por meros achismos, como está ocorrendo muito frequentemente nesse momento, comete o mal acreditando que pratica algo bom, que leva à felicidade. Por isso, o indivíduo precisa conhecer-se, saber as causas, os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes, a essência de seus valores morais. Por isso, fica claro aqui que a maior das virtudes é entender, é saber que nada se sabe, que a maior luta do homem deve ser pela educação. Aí vem o aluno dele. E aqui o computador travou. Fala Aristóteles. Aristóteles escreve um livro, Ética para Nicômaco, filho dele, sobre a importância da busca pela virtude como meio de alcançar a felicidade. Disse-lhe que a virtude está no equilíbrio entre os extremos, evitando tanto o excesso quanto a deficiência,
conhecemos o in mediis virtus. Apresentei o conceito de eudaimonia, que se refere à realização plena e à felicidade alcançada através da prática das virtudes. Afirmei ainda, diz Aristóteles, que a ética pode ser ensinada e exercitada e dela depende a construção de um caminho que conduz ao bem maior, identificado como a felicidade. Para isso, as ações devem estar fundamentadas na maior das virtudes e base para todas as outras, a prudência. Aí vem o aluno de Aristóteles, Platão, um atleta. Platão, a palavra omoplata significa ombros. Platão tinha ombros largos, campeão nas Olimpíadas, o homem de ombros largos e mente gigante. E nos ensina que a ética consiste na busca pela felicidade, não somente pelo indivíduo, pois uma pessoa não pode ser feliz numa comunidade viciosa, mas também a coletividade, o povo, deve alcançar tal felicidade. Afirmo que a polis, que a cidade, que é o povo, é o próprio terreno da vida moral. E por este motivo busquei elaborar um estado ideal, a República de Platão, que é constituída da mesma forma que o homem, que possui sua alma dividida em 3 dimensões. A racional, sabedoria, os filósofos, o motivo das ideias, a irascível, os impulsos de agressividade e cólera, os soldados, e concupiscente, a moderação, os produtores. Nós temos agora, nesse momento, uma situação de crescimento extraordinário dos irascíveis, não é? Com a divisão ideológica que está nos assolando a todos aqui. E temos poucos filósofos pensando, pouca gente cultivando ideias, e precisamos agir com moderação para evitar esses conflitos que se agravam cada vez mais. Nascemos, diz Platão, com princípios racionais e ideias inatas. O mundo inteligível é o que existia antes de nós. O mundo sensível são os fenômenos que vivenciamos, que vivemos. No encontro desses 2 mundos nascem nossas ideias, a nossa moral e a nossa ética. Aí vem o primeiro filósofo estoico, e existem muitos estoicos na maçonaria. Felizmente, o meu confrade Zardo é um dos que se auto-intitula estoico. Para mim, diz o fundador do estoicismo, Zênon de Sítio, para mim o universo é governado por uma razão universal divina, o logos divino. Mas a essência humana é racional. E, desse modo, o homem deve realizar a sua natureza através de uma vida guiada pela razão. Esse aspecto humano coloca como um ser capaz de escolher e, assim, decidir-se por uma determinada forma de agir, o que torna as ações humanas racionais, éticas e morais. A felicidade encontrada na dominação do homem ante suas paixões. E nós conhecemos bem isso na maçonaria, né? Submeter-me às paixões. Paixões consideradas um vício da alma, em detrimento da razão. A palavra paixão, inclusive, vem de pathos, em grego, que significa doença. A paixão é uma doença, sim. Ela mata ou faz matar, tanto no amor quanto na política. Aí vem os doutores da lei católicos, doutor Agostinho, Santo Agostinho, o que tem a dizer a respeito? Para mim, diz o doutor Angélico, para mim Deus criou o mundo e, portanto, não existe o mal. Deus é perfeito e não pode ser causa do mal. O mal é o contrário da ideia de Deus, é apenas a ausência do bem. Digo que a felicidade é o tema central de minha filosofia e não se dá ao encontro de Deus. O verdadeiro conhecimento é aquele que conduz o homem à verdade suprema e só se atinge tal verdade pelo amor. Para o alcance da felicidade, amor e sabedoria, que em conjunto são a ética, andam juntos. Depois de Agostinho, vem o criador da escolástica, São Tomás de Aquino, com sua monumental obra que durante 1000 anos balizou todo o conhecimento humano. Doutor Angélico, como escrever a ética? Escrevi, diz ele, na Suma Teológica, que o homem tem uma causa final, Deus, mas por ser dotado de livre-arbítrio não está ordenado a seu fim por uma necessidade lógica, mas por uma necessidade moral, um dever moral, ético, adeôntico. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Falo sobre o movimento natural e racional do ser para Deus, indo na visão ou contemplação imediata do Criador. E aqui uma novidade na filosofia. Também digo que o prazer sexual deve ser visto com bons olhos, desde que seja regulado e não se veja o parceiro como objeto, mas como um fim em si mesmo. Foi a primeira vez que na filosofia se cita o prazer do sexo como alguma coisa que é útil, que é interessante, que é feliz,
que é, enfim, é aceitável. Aí vem Nicolau Maquiavel, o nome dele virou um palavrão maquiavélico, por causa do Príncipe. Na minha obra, O Príncipe, fui responsável pela dissociação da ética dos indivíduos da ética do Estado. O Estado é organizado e opera a partir de uma lógica própria. Assim, diz ele, procurei criar uma distinção entre a virtude moral e a virtude política. Infelizmente, a virtude política tem decaído não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Está se transformando numa virtude política maquiavélica, como o próprio nome dele. Ocorre que esse pensamento representou uma mudança bastante relevante em relação à tradição de Idade Média, fortemente baseada na moral cristã, que associava o governo à determinação divina. Naquela época, os papas eles entronizavam os imperadores, mediante, evidentemente, arranjos políticos, uma generosa contribuição financeira. Baruch Spinoza, o judeu que foi expulso dos judeus e não foi aceito pelos cristãos. Benedito Spinoza, Baruch Hashem é bendito seja Deus em hebraico. Para mim, diz ele, no livro Ética, para mim toda a ética se apresenta como uma teoria da potência, em oposição à moral, uma teoria dos deveres. Então, a ética é potência, é o que eu posso fazer, e a moral é uma coisa que eu preciso fazer. Não há coisas boas ou mais em si mesmas. Bom e mal se refere à maneira como as coisas e os outros afetam o nosso conhecimento. Meu livro aqui ao lado, esse que está do lado aí, apresenta a ética demonstrada à maneira dos geômetras. A obra está dividida em 5 partes e segue um modelo de um tratado de geometria, começando por definições e axiomas. Utilizei o método sintético, que consiste em construir o complexo a partir do simples, começando por Deus, para chegar ao homem. E teve enorme influência também, a partir da sua publicação no século XVII, em toda a estrutura filosófica da sociedade ocidental. Esse é o filósofo mais importante da era moderna, Immanuel Kant. E o que Kant diz? O que você fala, Kant? Ele conta, elaborei um modelo ético em que a razão é o fundamento primordial, e não a tradição, que afirma serem a religião e a figura de Deus, o princípio supremo da moralidade. Para mim, a razão é responsável por governar a vontade e orientar as ações, sem ferir a ideia da liberdade e autonomia própria dos seres humanos. Escrevi em Fundamentação da Metafísica dos Costumes que os exemplos servem apenas como estímulo e não se pode criar modelos éticos fundamentados na classificação de comportamentos desejados ou comportamentos indesejados que devem ser evitados. Meu livro, o mais importante deles, Crítica da Razão Prática, esse imperativo categórico, um princípio ético fundamental que diz que devemos agir de acordo com a máxima, pode tornar-se uma lei universal, ou seja, que pode valer para todos, em qualquer época, em qualquer lugar. Enfatizei a importância da razão prática e da autonomia moral, que a moralidade não deve depender de consequências ou desejos, mas sim da obrigação de agir de acordo com o dever, e aí nasce a deontologia moderna. John Stuart Mill, que nós conhecemos bem, porque ele foi um dos autores da filosofia que a maçonaria adotou, o iluminismo. O utilitarismo, sobre o qual ele escreveu, é a teoria filosófica que avalia a moral e as consequências dos atos humanos com base no princípio da utilidade. Defende que as condutas devem promover o prazer ou a felicidade no coletivo, evitando ações que causem dor ou sofrimento. Eu disse que as ações são corretas na medida em que suas consequências promovem o bem-estar coletivo, maior felicidade para o maior número de pessoas. Também criei distinção entre prazeres superiores e inferiores, os prazeres da mente e os prazeres da carne, incentivando a busca por prazeres mais elevados na tomada de decisões éticas. Jean-Paul Sartre, francês bastante recente, do século passado. Estamos ouvindo você, Jean-Paul Sartre. Eu digo que os seres humanos são livres para criar seus próprios valores e significados em um mundo sem uma ordem moral pré-estabelecida. Nos meus livros O Ser e o Nada, o existencialismo e o humanismo, enfatizo a responsabilidade individual e a liberdade na tomada de decisões éticas. Para mim, liberdade não é uma faculdade humana, disposição ou capacidade para agir livremente.
O caráter absolutamente originário da liberdade leva a entender que ela não é algo que o homem tenha, e sim algo que ele é. O homem é livre, né? E nós, maçons, somos livres e éticos, de bons costumes. Defende a ideia de que somos responsáveis por nossas escolhas e ações. Vamos assumir a responsabilidade total por elas, mesmo em face de incerteza e da falta de significado inerente ao mundo. E qual é a sua opinião? O Friedrich Nietzsche, ele é um filósofo bastante importante, mas ele é um filósofo também que é bastante crítico com relação a qualquer coisa que aconteceu antes, né? Inclusive crítico com relação às mulheres, que diz que é um animal de cabelos longos e ideias curtas na sua obra. Escrevi algumas obras como Assim Falou Zaratustra, que além do bem e do mal, critiquei nelas certas concepções tradicionais da época. Rejeitei a moralidade tradicional herdada, baseada em lições do bem e do mal, argumentando em favor de uma ética além do bem e além do mal. Defendi a ideia do além-homem, Übermensch, alemão, como um ser que cria seus próprios valores, desafiando as normas estabelecidas pela sociedade, buscando uma ética pessoal e autêntica, livre das restrições tradicionais. Por isso, a visão dele é bastante negativa, mas ele foi bastante influente, né? Então, isso acabou influenciando também o crescimento do partido nazista. Eles buscaram uma ética pessoal na qual eles achavam que queimaram os judeus. E era perfeitamente bom. Não tinha nada a ver com a filosofia cristã, judaico-cristã que existia. Você cria sua própria ética, sua própria filosofia, livre das restrições tradicionais herdadas pela sociedade. Então, embora eu não concorde absolutamente com ele, é importante ouvi-lo, porque ele foi influente num momento crítico da nossa história, bastante recente até. Jesus Cristo, seus ensinamentos influenciaram até hoje toda a filosofia e a ética das sociedades. Os termos ética e moral, meus irmãos, não aparecem na Bíblia. Até porque ética é a própria filosofia, a ciência que estuda a moral e a conduta humana em sociedade, tendo por base princípios morais vigentes na sociedade em análise. Na Bíblia, as questões comportamentais do cristão são abordadas através do tema consciência e aparece várias vezes. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Está em Hebreus 13:18. A perspectiva bíblica está além das questões éticas e morais. A boa consciência apresentada nas Escrituras surge da submissão a Deus. É por isso que procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Jesus não criou um código moral para condenar os pecadores. Assim, que você está esperando, já liberou. Aí você está aqui, ó. Já... Esse pessoal. Meus irmãos, por favor, queiram desligar o áudio, por gentileza? Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Repetindo, Jesus não criou um código moral para condenar os pecadores, mas sim para levar a convivência mais humana, substituindo o princípio do dever pelo princípio da necessidade básica da vida. A ética de Jesus Cristo baseia-se na defesa da dignidade de todos os seres humanos, no cuidado com a vida. Esses princípios incluem amor ao próximo, justiça, honestidade, integridade e obediência a Deus. Os princípios são universais, atemporais e se aplicam a todas as pessoas. Jesus resumiu os princípios em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Em tempos de fake news, muitos debates éticos centram sobre questões relativas às ações em contexto profissional, no ramo da ética de trabalho chamado de deontologia ou ética deontológica. O professor Laércio Pedro Torres de Góes, lá da Bahia, que é um grande especialista com inúmeras publicações na internet, nos ensina a respeito da ética da comunicação. Princípios éticos não mudam, mas sim as situações que condicionam sua apreciação e aplicação por parte dos profissionais de comunicação. Princípios éticos fundamentais da comunicação são primazia da verdade sobre a mentira. Agora estamos vivendo um momento exatamente ao contrário desse. Respeito à honra pessoal contra a difamação em geral, excluindo em particular. Isso acabamos de esquecer em toda a imprensa, né? Hoje todo mundo é ataques contra a honra pessoal, com ameaças de todo tipo, e evidentemente com atentados. E o respeito à dignidade humana, que está cada vez mais em decadência. Deveria ser isso a ética da comunicação. Infelizmente não é, mas a gente sabe o que deve ser, só não a pratica.
Uma preciosa contribuição do polímata irmão Roberto Zardo, que fará uma palestra sobre ética agora, na próxima terça-feira, muito mais erudita do que a minha, na medida que ele é um especialista em filosofia. Vai apresentar esse slide. E eu, com a autorização do Zardo, roubarei da apresentação dele. Certo que a escolha pelo bem comum, o bem de todos os seres vivos, no todo maior, o que não seria ético? Ele grifa algumas coisas, mas eu vou listar todas elas. Não agir porque existem dificuldades e incertezas, emitir suas propostas, ideias e ações para não ir contra a maioria, viabilizar o viável em vez de procurar tornar possível aquilo que é impossível, usar apenas parte do seu potencial, poupando para interesses pessoais. Não agir, manter-se em silêncio e deixando o medo prevalecer, parece que estamos vivendo exatamente esse momento em nosso país. Se conformar com a letra da lei, em vez de persistir pelo espírito da lei, outra coisa que estamos vivendo nesse momento nesse país. Não fazer face aos desafios de grande escala, complexidade, porque parece que ali da ponta, e ninguém até hoje tentou. Protelar ações ousadas de novo e de novo, esperando o momento certo. Não ir em frente porque não será reconhecido como autor da ideia. Estar no jogo, fingindo não perceber as manipulações em processo, outra que estamos vivendo agora. Pelo reino das ideias, dos diagnósticos e das teorias, em vez de assumir o risco da ação. Rejeitar toda e qualquer proposta diferente, inclusive suas próprias, mesmo quando as suas ideias tradicionais não estiverem funcionando. Rejeitar toda e qualquer proposta que pareça idealista ou utópica. Deixar tudo como está. O caminho para a perfeição é muito complexo e difícil de implantar. Se seguirmos assim, definitivamente nós estamos sendo éticos. Como ações, devemos fazer todas essas reflexões se estamos ou não sendo reconhecidos como éticos. Principalmente, meus irmãos, considerando todos os juramentos que fizemos ao entrar e continuar em ordem. Desejamos dizer excelentes reflexões, que é o título do livro dele, Reflexões. Aí, gente boa, importante frisar que a ética não pode ser confundida com a lei. Embora a lei tenha como base princípios éticos, a ética não é normativa, como são as leis. Códigos de ética profissionais, que a gente chama de ética deontológica, nós como os códigos da OAB, o Conselho Federal de Medicina, as nossas constituições maçônicas, possuem direcionamentos. O seu descumprimento pode ser passível de sanção, mas não são considerados crimes. Resumão. Como a ética influencia a sociedade? A ética desempenha um papel fundamental na sociedade de várias maneiras. Orientação moral. A ética fornece um conjunto de princípios e valores que guiam o comportamento humano, que ajuda a diferenciar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Confiança e coesão social. Uma sociedade ética promove a confiança mútua entre seus membros, possibilitando relações mais saudáveis com maior coesão social. É o que a gente faz na maçonaria. A ética maçônica promove esses relacionamentos saudáveis entre os irmãos. Justiça e equidade. A ética influencia as leis e normas sociais, contribuindo para a criação de um sistema justo e equitativo para toda a sociedade. Desenvolvimento pessoal e crescimento moral. A ética estimula o desenvolvimento pessoal, incentivando as pessoas a refletir sobre as suas ações e a buscar constantemente melhorar como indivíduos. Responsabilidade e prestação de contas. A sociedade ética promove a responsabilidade individual e coletiva, encorajando as pessoas a assumirem a responsabilidade por suas ações e a prestarem contas por elas. E é isso que eu queria apresentar aos irmãos nessa rápida palestra, para obrigá-los a pensar sobre esses temas. E ouvir agora aqueles complementos das pessoas que vão enriquecer ainda mais essa apresentação. Muito obrigado a todos os meus irmãos pela presença e pela participação. Gratidão, meu confrade, presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, irmão Michel Vineski. Olha que carinho maravilhoso. Tá vendo aí? Ao vivo e a cores. A mamãe está vindo aqui do lado. Maravilha. Parabéns. E meus irmãos, agora é a vez de vocês. Como eu falei, as minhas apresentações tendem a ser rápidas, ninguém cansou, os glúteos de todos estão confortáveis e dá para memorizar aquilo que eu falei. Se quiser estudar mais a respeito, as fontes são os próprios filósofos, ou então o Roberto Zardo, que é muito mais culto do que eu nesse sentido. Mas certamente muitos dos irmãos têm ideias brilhantes a respeito disso aí. Gostaria muito de ouvi-los agora, doravante. Bom, nós vamos fazer aqui uma
uma contribuição, pela sua gentileza de compartilhar o seu conhecimento, eu vou pedir ao nosso confrade e eminente acadêmico irmão Exaltônio para lhe entregar de forma virtual uma pequena lembrança por você estar, pela sua generosidade de compartilhar conosco o conhecimento. Eminente acadêmico, irmão Exaltônio, você estaria... Eu estou tentando descobrir agora como é que compartilha. Tá, na tela, na parte superior em compartilhar. Sim. Você vai lá em compartilhar. Vai abrir uma tela. Abrir uma tela aqui, né? Isso. Aí você escolhe janela. Peraí. Ah, pode ser aí. Mas Isso. eu já abri, não apareceu não, né? Não, então você vai ter que compartilhar não a tela, em janela. Peraí. E aí você vai escolher uma janela. Abrir a janela aqui. Isso, aí escolhe a janela onde está o certificado. Aí, pronto. Olha que beleza, hein? Os doctus in se semper divitas habet, ou habet. A Academia Maçônica de Letras de Rondônia, a MLRO, outorga o presente diploma de mérito ao irmão Michael Winetsky em reconhecimento à sua notável contribuição no Conversas Filosóficas, com o tema Ética. Porto Velho, 4 de maio de 2024, Vanderlei Coelho dos Santos, presidente da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Muito obrigado. Obrigado, eminente acadêmico, irmão Exaltônio. Bom, conforme nós combinamos no início, para os irmãos que adentraram a sala agora, nós estamos no Conversas Filosóficas, da Academia Maçônica de Letras, e nós não teremos a sessão de perguntas e respostas. Foi combinado que os irmãos presentes, no máximo de 7, irão se inscrever para fazer as suas contribuições com relação ao tema ética. E para cada irmão que se inscrever para falar, terá no máximo 3 minutos, e o nosso eminente acadêmico, o irmão Rosalvo, vai policiar com relação ao tempo. Perfeito? Aí eu já pergunto aqui, né, qual o primeiro irmão, o primeiro acadêmico que deseja já se inscrever para contribuir com o tema. Se não houver inscrição, nós vamos pela indicação. Bom, então, para abrir aqui a nossa rodada de conversas, eu convido o eminente acadêmico irmão Exaltônio para contribuir com a parte da nossa reunião de hoje com o tema ética. Irmão Exaltônio, você teria alguma contribuição para com o tema? Seu áudio está desligado. Continua desligado seu áudio. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui para você. Não, você tem que ligar aí. Será que todos estão desligados? Acabei de ativar o meu aqui. Acho que é com você aí, irmão Exaltônio. Meu também está ativado aqui. Bom, eu vou pedir aqui para o nosso confrade, irmão Denizar. Irmão Denizar, você gostaria de contribuir com com o tema de hoje, ética? Acho que agora eu consegui, né? Pronto, conseguiu. Meu irmão, eu tenho muito pouco conhecimento de filosofia, confesso, né? Só um segundinho, tá? Eminente acadêmico Rosalvo, tempo na tela, 3 minutos. Podeis falar, irmão Denizar.
Então, o meu conhecimento de filosofia é muito pequeno, né? Diante do conhecimento que tem aqui alguns irmãos, como nosso irmão Michael próprio, nosso irmão Zardo, nosso irmão Isaltônio, enfim. Então, a minha contribuição seria uma contribuição muito simples. Mas eu estou com um livreto aqui de filosofia e que nos diz o seguinte, com relação aos valores éticos, né? Os valores éticos são os valores do bem e moral. Então, a ética está muito relacionada com a moral, né? Há quem diga até que ética e moral são a mesma coisa, significam a mesma coisa, embora tenham diferenças assim muito sutis, né? Então, mas é fato que a ética e a moral estão intimamente relacionadas, né? Então, pela sua experiência, você pode dizer que somente os seres humanos, né, sejam eles muito pouco instruídos ou espiritualizados, ou brutos ou espirituais, eles podem realizar os bens morais e também os valores éticos, né? Os valores éticos são exclusivos das pessoas e nunca das coisas. Eles se apresentam como uma conduta que traçamos a fim de termos uma existência voltada para a prática da caridade e da justiça. E aí, se o irmão Michael pudesse desenvolver um pouquinho com relação a este texto aqui, seria bom para todos nós aprendermos um pouco mais. E a outra questão é sobre a palavra ética e moral na Bíblia. Realmente, eu fui procurar aqui numa Bíblia fantástica de concordâncias, né? A Bíblia de Estudo Thompson. E se a gente quiser saber alguma coisa em relação ao que consta na Bíblia ou não, se não constar na Bíblia de Estudos Thompson e no dicionário bíblico de Champion, realmente não consta. Mas a palavra ética consta aqui, não explicitamente, né, mas implicitamente na Bíblia, né? Então, eu encontrei aqui algumas referências com relação à palavra ética na Bíblia. Mas, sobre esse texto, né, gostaria que o irmão Vinetti pudesse dar uma explicação melhor com relação à ética e à moral. Qual a diferença entre uma e outra? Sem dúvida, meu querido irmão Denis. Em resumo, como foi apresentado, a moral ela varia em função do local da sociedade. E a ética não. A ética avalia essas condições. Está ruim o som? Está ruim. A ética avalia, ela faz análise, ela está tendo interferência no som. Vamos lá, voltar. A moral é referente à sociedade, a ação do indivíduo enquanto vive na sociedade, enquanto vive na polis. Então, a moral varia em função do local, varia em função do tempo também. Existem coisas que eram morais antigamente, não são morais hoje. Antigamente era moral que o homem fosse dono da sua esposa, hoje, evidentemente, não é mais. Antigamente era moral que se tivesse escravos, inclusive dos fundadores da maçonaria, o Jefferson teve escravos e hoje não é mais. Existem coisas que eram morais no passado e não são mais morais porque representava a atitude, o costume de um povo. A ética ela tem o papel de analisar se isso está em conformidade com o certo ou o errado, com o bem ou o mal. Então, a ética é uma espécie de estudo das atitudes morais de um povo naquele tempo. E, de fato, a Bíblia não tem essas duas palavras, as edições tradicionais. Mas as Bíblias de exegese e de estudo, claro que tem, porque os exegetas eles interpretam a Bíblia e colocam o seu próprio vocabulário nisso aí. É interessante frisar, com curiosidade, que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, aramaico e siríaco por mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, e na tradução para o grego tudo foi unificado lá em Alexandria. E muito mais tarde você teve dezenas de traduções diferentes, duas para o inglês, João Ferreira também traduziu para o português, e cada um deles colocou a sua própria cultura na tradução. Porque o aramaico é um idioma bastante simples, não tem mais do que 300 vocábulos. O português, por exemplo, tem milhares de vezes mais vocábulos, talvez uns 300 mil vocábulos.
Então, é difícil, quando você pega o contexto de uma língua tão simples, de pastores analfabetos, como eram os pastores da Judéia naquela época, e coloca a genialidade de João Ferreira de Almeida para traduzi-la, né? Então, mas a ética de Jesus, ela se baseia no amor supremo que temos que dar ao Criador e aos nossos irmãos. Isso é muito mais do que os conceitos éticos, filosóficos, todos que a gente estuda. Obrigado pela participação, meu querido irmão Denizar, por qual eu tenho grande apreciação. Obrigado, confrade Michael e confrade Denizar, pela participação. O nosso confrade irmão Adilson levantou a mão, e aí em seguida eu passo para o nosso confrade irmão Isaltônio, perfeito? Irmão Adilson, tens a palavra. Boa noite a todos os irmãos, muito obrigado, querido irmão e confrade Vanderlei Coelho, nosso irmão Michel Inetsky, em nome de quem eu cumprimento todos os demais irmãos. Meu querido irmão Michel, sempre uma boa aula, sempre um bom trabalho, né? E eu lembro que um irmão aprendiz na minha loja até perguntou, né? Você falou, você sempre insiste que para tomar cuidado, prestar atenção, que a maçonaria não é uma religião. No entanto, ela põe a Bíblia, no nosso caso aqui, né, em São Bernardo do Campo, São Paulo, a Bíblia Sagrada, né, como o livro da lei, né? Eu disse a ele, meu irmão, a Bíblia, para nós, realmente um manual de ética e moral, né? Ele, não só a Bíblia Sagrada, como o Corão, o Talmud e outros livros sagrados, outros livros da lei. E eu penso que é isso, não sei se é a opinião do Michel. Mas antes de passar isso aí, eu queria ler, que é a forma que eu tenho de manifestar, que é ler um poema rapidinho. Eu estou dentro dos meus 3 minutos, então eu lerei o seguinte. É composição poética, que diz o seguinte: uma composição poética deve ter seu lado prático, audível de boa fonética, seu mote bastante enfático e cerrado de forma sintética, às vezes mesmo poética, com algum tema emblemático que venha a ser profética ou até mesmo dogmático, mas sempre de boa dialética. Pode ser ainda eclética, mesmo tema dramático, como também hermética, mas deve ser sintomático, obedecer sempre à ética. Que na poesia, a gente também, mesmo inspirado às vezes para escrever alguma coisa, nós temos que obedecer à ética. Nós não podemos sair disso. Essa é a minha contribuição, meu querido irmão Vanderlei, e agradecendo ao irmão Michel, que há muitos anos ele vem nos presenteando com sua sabedoria, compartilhando, como fala o nosso irmão Agrela, né? Compartilhando o seu conhecimento. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, meu confrade irmão Adilson, o nosso douto poeta. Bom, agora eu vou passar a palavra ao nosso confrade irmão Isaltônio, em seguida o nosso confrade irmão Haddad. E o nosso eminente acadêmico Rosalvo me policia aí para limitar nos 7 também, tá? Senão eu posso perder as contas aqui, perfeito? E depois a gente vai encerrar a gravação, vai encerrar a nossa reunião e vamos continuar, caso o nosso confrade irmão Michel queira ainda compartilhar conosco, mas a gente vai encerrar nos 7 para a gente ter uma gravação mais enxuta também, perfeito? Com a palavra o nosso eminente acadêmico e confrade irmão Isaltônio. Uma saudação, presidente da Academia Maçônica de Letras de Rondônia e o nosso palestrante, presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Eu tenho analisado a questão do que a maçonaria, a relação da maçonaria com a moral, e a gente percebe que, embora existam alguns conceitos, muitos deles semelhantes, alguns um pouco diferentes a respeito do que é a maçonaria, mas praticamente todos eles giram em torno da concordância de que a maçonaria é um sistema de moralidade, né? Então, a gente encontra essa definição, esse conceito de que a maçonaria é um sistema de moralidade em praticamente todos os manuais, os dicionários de maçonaria, né?
E um deles, especificamente, que é o dicionário Coles, ele fala: a maçonaria é um sistema de moralidade e ética social, né? Eu vejo assim, tem toda uma questão histórica, um desenvolvimento histórico em torno disso, uma fraternidade, né, que depois passou a usar aqueles símbolos, as ferramentas, as alegorias com o objetivo de transmitir um conteúdo ali, um conteúdo iniciático, né? E lições de moralidade. Pois bem, aí eu vejo que existe aí uma distinção, uma sutil distinção entre ética e moralidade, no sentido de que a moral é algo externo, é algo objetivo da sociedade, do tempo, do lugar, que pode mudar de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo. E a ética seria os nossos princípios, é algo subjetivo, é a nossa valoração, né, diante do exterior, né? São os nossos próprios, a nossa própria maneira de compreender a moral seria o exercício, a nossa maneira de agir perante a sociedade, perante o mundo, seria a ética, né? É algo subjetivo, são os nossos princípios, são os nossos valores. Pois bem, só que na maçonaria, a moral maçônica, me parece que ela é de uma natureza imutável, ou ela pode ser mudada. Aí é onde entra a minha interrogação, a minha indagação. A nossa moral maçônica, ela é de natureza teísta? Porque a moral teísta, ela é imutável, porque ela leva em consideração algum tipo de revelação. Então, por exemplo, se nós baseamos a nossa moral no livro da lei, aquilo ali é algo que não vai mudar com o tempo e com o lugar. O máximo que pode acontecer é mudar a interpretação nossa com base naquilo. Então, a minha questão é, a moral, a maçonaria é um sistema de moralidade de natureza teísta? Essa é a questão. Eu entendo que sim, né? Eu gostaria de ouvir a opinião do nosso palestrante. É uma boa questão, Luiz Autor, bastante interessante de colocar, mas o próprio artigo 18 do Lano Marx já desclassifica essa opinião. Porque a moral daquela época da Constituição do Lano Marx dizia que pessoas de cor, escravos e pessoas com defeitos físicos não poderiam ser maçons. E, veja, a gente acabou de citar agora, muitos dos maçons mais ilustres, né, na fundação da maçonaria eram escravocratas, eles tinham escravos. Jefferson casou com escravo, inclusive. Então, na época, isso era aceito, era perfeitamente válido. Hoje, seria absolutamente inválido. A própria Bíblia tem situações de moralidade que hoje nós não aceitaríamos. Para citar a mais dramática delas, por exemplo, quando Saul se nega a matar homens, mulheres, crianças e animais, Deus o retira do trono e instala Davi. Então, a moral de Saul se negava a matar crianças e animais, mas era uma imposição divina. Evidentemente, a interpretação humana disso aí, mas existem muitos outros casos na Bíblia que mostram que eu tenho dois deuses diferentes. O primeiro Deus é um Deus infinitamente bom, né? E é o Criador de tudo, que é um Deus que a tudo perdoa, e um segundo Deus que se apresenta muito mais tarde, que manda matar, arrasar, destruir, enfim, cidades inteiras, né? Países, nações inteiras. Porque era moral na época isso aí, embora, do ponto de vista positivo, não fosse ético. É complicado. A maçonaria teve também, aqui dentro do Brasil, por exemplo, a Constituição da nossa independência, a maçonaria vermelha e azul, se digladiavam a tal ponto que o maçom mais importante da nossa história, nos Estados Unidos, que acabou por ser exilado depois por Zé Bonifácio, uma atitude absolutamente antiética, porque ele foi o que mais contribuiu para a concretização do ideal da independência do país. É complicado. A moral, ela atua na mente humana, ela fala com os seres humanos. A ética transcende a humanidade e ela representa conceitos imutáveis de bem e de mal. Posso contribuir um pouquinho?
Então, Meu confrade irmão Denizar, eu vou pedir a gentileza só um instantinho para a gente seguir aqui com o nosso irmão Haddad, para a gente contemplar o máximo de irmãos possíveis dentro desse número de 7, e aí a gente volta para a discussão novamente, perfeito? Aguarda aí um pouquinho a sua contribuição, mas vamos seguir nesse modelo para a gente tentar colocar uma normatização para que a gente, se esse modelo der certo, a gente continua, senão a gente vai adaptando. Com a palavra, o nosso confrade, irmão Haddad. Obrigado, meu presidente Vanderlei, boa noite aos meus irmãos, confrades, todos presentes. Irmão Michael, eu prestei muita atenção nas suas colocações e fiz algumas anotações. Eu fiz recentemente, na Luz e Conhecimento, uma abordagem sobre o tema verdade. E quando eu vi a proposta do trabalho de hoje, cujo tema seria ética, eu comecei a relacionar isso com aquilo que nós falamos sobre a verdade. E eu anotei da seguinte forma, na minha visão, que a ética na maçonaria ela está ligada aos princípios fundamentais da busca da verdade. Então, nós, maçons, somos incentivados a praticar valores como honestidade, como integridade, como justiça, respeito mútuo, tolerância, vou colocar aqui responsabilidade social, né? Tem uma outra visão aí, mas tanto dentro como fora de uma loja maçônica. Né? Bom, então nós, maçons, buscamos, ou tentamos buscar sermos exemplo de conduta ética, tanto nas nossas vidas pessoais como na nossa vida profissional. Eu acho que nós temos esse compromisso como maçons, né? Ou como pessoas, acho que nem devo falar como maçons, como pessoas que estão no processo de maçonização, que a nossa busca é permanente, né? A nossa evolução é permanente. Então, eu coloco a seguinte questão. Na maçonaria, o irmão concorda que a ética e a busca da verdade estão intimamente ligadas? Que a conduta ética maçônica deve ser praticada em conjunto com a busca pela verdade? Gostaria de ouvir, irmão. Irmão Fuad, muito obrigado pela participação, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É fundamental. A busca pela verdade, que ao longo da escalada, que a gente chama de escada de Jacó, dos pilares da maçonaria, que é permanente, é contínua, ela é absolutamente baseada em condutas éticas e morais. Embora a moral possa variar um pouquinho de país para país, e varia até mesmo contemporaneamente, porque eu tenho locais onde, por exemplo, casamentos poligâmicos são aceitos, que são morais, embora para a nossa ética não sejam aceitos. Então, mas independentemente do fato de que em determinados locais, em determinados momentos, as condutas humanas possam ter alguma diferenciação, a busca pela verdade, ela perpassa toda a humanidade. Né? E essa busca pela verdade está acima da moralidade naquele momento. Ela é ética no sentido absoluto da ética. Diferenciação do que é rigorosamente bom do que é rigorosamente mal. Não existe meio termo, não existe nada que é meio bom ou meio mal. Ninguém que é meio honesto ou nenhuma mulher meia grávida. Ou você está do lado do bem ou está do lado do mal. E isso é a luta pela maçonaria. E, infelizmente, a gente nem sempre consegue atingir esse objetivo, mas estamos permanentemente em busca dele. E essa maçonização é que nos torna homens melhores. Obrigado pela contribuição. Obrigado, confrade Haddad, irmão Michael, Só um instante que deu um probleminha aqui. Muito obrigado. Bom, eu pergunto se mais algum participante aqui da nossa reunião gostaria de contribuir com o tema? Irmão Vanderlei. Sim, quem fala? O irmão Denizar havia levantado a mão. Perfeito. É porque a ideia seria fechar os 7, né?
Então, não tendo, eu devolvo a palavra para o nosso confrade, irmão Denizar. Ricardo Parente levantou a mão. Perfeito. Meus irmãos, desculpe, eu cheguei atrasado, perdi a palestra. Eu queria saber se foi gravada e se eu posso receber o link. Sim, está sendo gravada e aproveito já para você fazer a sua contribuição sobre o tema. O tema é ética, pode ficar à vontade, você tem 3 minutos. Mas eu não assisti a palestra, esse é o problema. Não, veja, o tema é ética. Na sua opinião, o que é ética? Você tem 3 minutos. Ah, ok, ética. Ética é uma das coisas que eu faço todo ano numa prova aqui, por ser agente imobiliário, nós somos obrigados a fazer uma prova de ética. Temos um curso e uma prova, todo ano. É uma coisa, para mim, é muito importante. Você tem que se conduzir com ética. Perfeito. Eu não sei a definição, mas é mais ou menos isso. A nossa reunião vai ser assim, a gente vai pegar os irmãos de surpresa, o irmão vai discorrer sobre o tema. Vai ser bem legal assim mesmo. Tá legal. Teve um irmão que levantou a mão, foi o Márcio Gomes, o confrade Márcio Gomes, que levantou a mão, é isso? Isso. Ô Vanderlei, eu levantei, depois baixei, mas aí fica assim, né? Fica assim. Mas, assim, eu não teria perguntas, viu, Vanderlei? Eu não teria perguntas a fazer. Apenas uma reflexão. Boa noite para você, boa noite. Só lhe interromper um segundinho. Na verdade, a ideia não são perguntas. A ideia é que você traga a sua contribuição sobre o tema ética e você terá 3 minutos, perfeito? Foi isso que eu entendi, porque eu não teria assim, uma pergunta para fazer, isso. É que eu não combinei com ele a pergunta, né? Então, boa noite para você, boa noite para o irmão Vinésio, boa noite, confrades. Mas esse tema é um tema muito interessante, ele não é discutido em loja, normalmente não é discutido em loja, né? Tem uma instrução lá que fala sobre moral e ética, mas é coisa muito rápida e passageira. E o irmão Vinésio, que ele falou a respeito de ética e leis, isso é interessante, né? Porque a gente sabe que as leis elas foram construídas assim no decorrer do tempo, né? Então, assim, essas regras elas constam dessas leis que regem a sociedade em várias na sua organização. Já tá. Tem o irmão aí falando também? Não, né? E o descumprimento dessas regras é que enseja... É o FUAD, né? Amém. Pode continuar Tem alguém falando aí. Tem alguém que puder desligar o áudio aí, por gentileza? Deixa eu ver quem é. É só o Rosário descontar dos 3 minutos aí. Tem que descontar, é verdade. Mas então, assim, a gente sabe que o que difere, na realidade, a ética da lei é que a ética ela é muito mais exigente, né? E ela cobre assim, uma responsabilidade muito maior. Porque sabe, a moral, conforme até o Exaltone ressaltou isso, ela é determinada ética, determinado contexto, determinada cultura, é o que é certo e errado. E a ética é uma coisa mais ampla. Eu diria que a ética seria um guarda-chuva, né? E a finalidade última da lei, da ética, seria a felicidade humana, né? E tem uma expressão que a gente usa muito aí no nosso dia a dia, que é a expressão chamada como código de ética. E é uma expressão, segundo os entendidos, ela é inapropriada quando você fala redigir um código de ética da empresa. O ideal seria ter um código de conduta, né? Porque essa é avaliada a partir de um conjunto de regras, né? Que deve compor um regimento sobre um assunto, né? Quais são os costumes que são aceitos, né? E, na realidade, a ética vai debruçar sobre isso, caso alguma daquelas regras forem corrompidas, aí sim, essa comissão avalia as atitudes de acordo com esse código de conduta. Porque, se você pensar bem, já se fala até em código de ética de bandido. Pô, bandido ter código de ética? Não existe ética para bandido, porque ética é coisa boa, bandido é coisa ruim. Existe, então, para a gente diferenciar uma coisa da outra, é código de conduta. Existe um código de conduta da cadeia? Existe. Lá eles passam o cara que é traidor. Né? Ética não. Ética é um negócio muito mais complexo, muito mais amplo. E outra coisa que a gente vê hoje, na realidade, são os conflitos éticos. Né? Então, tem vários conflitos éticos. Até o próprio Mário Cortella, ele diz lá, né? Para saber se eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que perguntar se eu quero, posso e devo. Né? E uma coisa interessante que aconteceu no passado, todos devem se lembrar, os mais antigos se lembram aqui, foi com relação àquela lei que obrigou todos os brasileiros maiores de 18 anos a serem doadores de órgãos. Né? E caso não houvesse uma manifestação escrita, ele seria um doador. E essa lei foi considerada
uma lei ética. Por quê? Porque ela olha só, ética porque priorizava a vida de quem estava na fila de transplante. Mas olha o conflito. Mas ela não podia ser considerada moral. Olha só, ela é ética, mas não é moral. Por quê? Porque ela determinava um procedimento questionável pela sua eficiência e o temor de que um diagnóstico equivocado pudesse, né, tipo aquele morte cerebral, né, pudesse não ser constatado. Então, mas essa lei depois foi alterada exatamente por isso. Era ética e não era moral. Olha só que contexto interessante esse conflito, né? Então, diz lá, né, aí lembra-se aquele axioma, né, que nem tudo que é legal é moralmente justo, né? Ele demonstra com um pouco de clareza que a lei que obriga o cidadão a fazer ou deixar de fazer, né, pode comprometer ele moralmente. E outros dilemas éticos que a gente tem hoje, por exemplo, que ser frente a uma situação de conflito, você se virar, né? Tem vários autores que falam, até o jeitinho brasileiro pode ser avaliado sobre isso. Agora, um caso interessante foi sobre na época da Covid. Ela trouxe um novo dilema ético na época. Você lembra quando os médicos tinham a situação de decidir quais pacientes usariam respiradores em face de quantidade insuficiente de equipamento? Olha só, tendo que escolher quem vive ou quem morre. Olha um conflito. Então, a decisão do profissional, né? Ele não pode ser culpado no sentido ético ou jurídico, se ele causou a morte de alguém, né? Pois a condição de trabalho oferecida pelo sistema que determinava aquela situação. Então, hoje tem outros conflitos, como a inteligência artificial que está aí, né? Que é aquelas máquinas hoje que decidem, né? Essas máquinas que são sistemas neurais aí, digitais, que imitam funções cognitivas humanas, né? E essas tecnologias, ela pode ser destrutiva, né? E desperta o interesse da ética, né? Então, na robótica, impondo... por exemplo, carro autodirigido. Você lembra aquela situação do vai à direita ou à esquerda, né? Quem que vai defender, quem que ele vai matar? Você vai atropelar 2 à esquerda ou 5 criancinhas à direita? E o carro é que vai decidir isso, porque o carro é autodirigido. Então, essas máquinas que exercem controle sobre profissionais, e por aí vai, né? Despertam máquinas e sistemas, despertam esse interesse da ética, né? E esse, né, caberia, então, o quê? O cliente programar o que é bom, o que é ruim para ele, né? E aí entra a nossa ética maçônica no finalzinho, né? Que ela se fundamenta nesses conceitos aí que a gente conhece. A irmão Haddad foi feliz aí, né? Naquela trilogia, ou tanto da trilogia da parte americana, quanto a trilogia da parte inglesa, né? E que reflete nos nossos manuais e que a gente deve refletir, lógico, coisa que não acontece. Então, rapidamente, isso é só uma reflexão inspirada nas palavras do irmão Vinés, que a gente reporta outros assuntos, que a gente pode... O campo é tão vasto e tantos assuntos podem ser discutidos aí dentro, né? Então, obrigado, irmão Vinés, por nos proporcionar essa oportunidade de refletir sobre o assunto. Parabéns, irmão Vanderlei, pela escolha do tema. Obrigado, meu confrade, irmão Márcio Gomes. O irmão Rosalvo, teve irmãos que levantou a mão aqui e acho que baixaram. Você, por um acaso, anotou aí, não? Eu penso que seja por causa do tempo que tinha estourado. Estourou um pouco, o irmão Márcio se empolgou aí e nos brindou mais tempo. Viu? Desculpa, irmão Rosalvo, eu não queria comprometer, não, viu? Da próxima vez eu prometo ficar calado. Imagine, irmão, pelo amor de Deus. Não, mas eu pergunto se teve irmãos que levantou a mão e baixou antes. Nós estamos em quanto? Em 5 já? Nós já fechamos as 6 contribuições a qual o irmão tinha estabelecido como são meta. 7. São 7. Temos mais Falta uma oportunidade. Falta um, então, isso, né? Mas teve irmãos que levantou a mão aqui, eu perdi a sequência que baixaram. Mas então eu vou... Não, mas a gente vai fechar nos 7, conforme combinado. Vamos encerrar a gravação, porque eu aprendi com o nosso presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, tem que seguir as regras. Tá? Então, para fechar os 7, eu vou ceder a palavra ao nosso confrade irmão Oduvaldo, e aí nós vamos fechar e vamos continuar, tá? Discutindo o tema. Confrade Oduvaldo, tem a palavra. 3 minutos. Confrade Oduvaldo? Acho que você está com 2 dispositivos ligados aí. Eu acho que está dando... Acho que ele está estacionando. Que tá... Eu estou conseguindo liberar o áudio, mas não consigo liberar o vídeo. Minha câmera não abre. Mas a gente está te vendo aqui. Vocês estão me vendo? Sim, só que você tá dando microfonia aí. Mas não tem nada ligado, nada...
para mim, aí, não só a imagem, como o áudio ficou muito ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá bem ruim. Bom, posso dar continuidade ou vamos tentar ajustar? É melhor ajustar porque tá muito ruim, não vai... Tá inaudível. Pronto, eu vou então conceder a palavra ao nosso confrade irmão Flávio. Presidente, acho que o problema não é só com o Oduvaldo, não. Tem alguém que está com 2 dispositivos aí que está fazendo eco na sala. Perfeito. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Peço licença aos irmãos, boa noite a todos. Peço licença aos irmãos para não abrir a câmera, tem um local aqui que não me permite abrir a câmera, está escuro, inclusive. Mas aí foi iluminado pela fala do nosso irmão Michel Vinetsky, que é sempre um ser iluminado, mesmo à distância, a 2.000 quilômetros daqui de Rondônia, ele consegue fazer sua luz chegar até nós. E eu abri o microfone para me meter nessa seara de grandes pensadores aqui da nossa academia, pela fala do irmão Márcio. Eu aprendi há muito tempo atrás, no curso de Direito, uma daquelas aulas de introdução, que ética seria a ação aplicada. E ética, moral, tudo isso faz parte de um campo subjetivo. E que essas definições de ética e moral, eles são códigos de condutas de um grupo. Inclusive, lá nós brincávamos quando se falava que determinado deputado foi processado por quebra do decoro, de moral e da ética. Ora, mas se era uma coisa que todos eles praticavam, como é que era quebra de decoro, quebra da moral, do código de moral? E aí o Márcio citou que ética é uma coisa boa e que ética não existiria ética entre bandidos. Só que o grupo de bandidos tem uma determinada moral. Por exemplo, para determinado grupo de bandidos, roubar faz parte do jogo, faz parte do seu trabalho habitual. No entanto, eles não admitem violência contra a mulher, estupro, etc. Então, aquilo faz parte de um código de ética, de um código de leis morais que faz parte daquele pequeno grupo. Essas definições de ética e moral, elas ficam um pouco difíceis de ser analisadas na época atual, porque nós não estamos mais na Grécia Antiga, nós não estamos mais na Ágora, lá da Polis, onde apenas um pequeno grupo definia o que eram as regras para toda a sociedade. Hoje, as regras ultrapassam fronteiras, ultrapassam países, e agora, no nosso mundo virtual, ultrapassa dimensões continentais. Nós conversamos com irmãos aqui de todos os continentes, apesar de que entre nós existe uma moral, existe uma regra de conduta. Às vezes, determinado indivíduo ou grupo de indivíduos dentro do grupo maior, ele flexibiliza. Para ele, aquela regra não é tão importante, eu não devia ter uma força cogente, uma força que fizesse ele seguir aquele determinado princípio. Então, minha contribuição é pela provocação trazida pela fala do irmão Márcio, de que não existe uma ética num grupo de bandidos. Mas eu discordo, entendendo que ética é um código de conduta estabelecido por esse grupo. E eu gostaria de ouvir muito uma pessoa que sabe muito sobre isso, que é o nosso irmão Paulo Cota, que está aí presente na reunião. Muito obrigado, meu confrade irmão Flávio. Eu vou pedir aqui as minhas sinceras escusas, porque agora apareceu novamente para mim, tá, os irmãos que haviam levantado a mão, então Cláudio Alvim, eminente acadêmico Cláudio Alvim,
Bentinho Reis e Gilmar. As minhas sinceras escusas, porque realmente a gente está numa plataforma nova aqui e tinha sumido para mim aqui. Mas como nós fechamos aqui numa quantitativa de 7, nós não vamos sair da sala, tá? Nós vamos continuar, mas eu vou pedir para que o nosso confrade Irmão Michel Wineski faça as suas considerações finais acerca do tema. Nós vamos encerrar a gravação, para que ela não fique muito extensa, e nós vamos continuar com o debate para atender aos irmãos que estão com a mão levantada. Vocês concordam dessa forma? Para a gente cumprir aqui com o nosso... E aí eu vou pedir ao nosso eminente acadêmico Rosalvo que você foi dado a missão de o irmão sacrificador. Você não está cumprindo com a sua missão de sacrificador, tá? Isso, exatamente. Perfeito. Então, deu 3 minutos, você corta aí o áudio para a gente cumprir, porque eu aprendi com o professor Michel Wineski que as regras precisam ser cumpridas, né? Então, a gente precisa seguir. Então, eu vou pedir aqui para o nosso irmão Michel Wineski fazer as suas considerações finais para a gente encerrar a gravação e continuar o debate. Irmão Michel Wineski, tens a palavra. Obrigado, irmão Vanderlei. É uma satisfação. Eu tenho tentado colocar em todas as palestras um limite de tempo para que a palestra se torne agradável e rápida. Mas você sabe que, dependendo do assunto, a participação leva muito mais tempo do que a palestra em si, o que é bem interessante, porque nos motiva a pensar, né? A palavra ética tem mais de um sentido, né? A gente fica no próprio original, ethos, grafado com letras diferentes, tem sentidos diferentes. Essa ética do bandido, ou ética do maçom, ela se chama ética deontológica, ética de grupo pequeno que age em torno de determinadas instruções de grupo, né? De manuais, de regras. Então, começa com ética, mas é deontologia, na verdade, né? A gente usa a mesma palavra, mas é como manga de chupar e a manga do carro. Não tem, são sinônimos, são homófonos, mas não tem o mesmo sentido. Eu só tenho a agradecer a esse grupo extraordinário de irmãos que está aí contribuindo com uma discussão tão interessante a respeito de um tema tão pouco abordado, né? Quando nós começamos a pensar sobre a ética, a gente amplia muitos horizontes, né? Na busca da verdade, como disse o Flávio. A gente começa a refletir a respeito de nossas próprias ações como indivíduos, dos grupos nos quais estamos inseridos. Será que a moral desse grupo atende aos preceitos éticos gerais? Será que a moral desse grupo está nos tornando pessoas melhores ou fazendo mais feliz a sociedade onde vivemos? E esse raciocínio vai fazer com que, efetivamente, a gente se torne nações melhores. Então, eu só tenho a agradecer ao convite do confrade Vanderlei, Academia de Rondônia, da qual orgulhosamente faço parte como membro correspondente, e a todos aqueles que perderam um pouco de tempo no sábado para estar conosco aqui, aprendendo mais alguma coisinha. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana, e rezemos pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Eu tenho meu filho lá no Sul, em Porto Alegre, a minha nora. A situação é catastrófica e, além das contribuições que todos podemos fazer, podemos elevar a eles nossas orações também. Muito obrigado e muito boa noite. Continuamos depois, informalmente. Muito obrigado, meu confrade irmão Michel Wineski, por sua disponibilidade. Realmente um tema muito interessante. E eu acredito que nós estamos encaminhando para o formato das nossas conversas filosóficas. Eu acredito que os irmãos estão entendendo um pouco da dinâmica, né? A ideia é que um expositor traga um tema que será escolhido, ele faça uma apresentação sucinta, a ideia não é esgotar o tema em si, são doses homeopáticas, e cada irmão, porque a gente percebia muito que nos formatos tradicionais, o irmão trazia uma palestra de 45, 1 hora, e depois outros irmãos traziam outras palestras. Então, por que não institucionalizar esse formato, né? Mas aí a gente diminui um pouco do tempo do expositor, e cada irmão que queira contribuir terá 3 minutos, não para perguntas, mas para trazer o seu ponto de vista sobre o tema, que pode ser divergente do expositor. Mas a ideia é que se tenha respeito pelo expositor e que não se traga... Só um instante aqui, deixa eu desativar o áudio do confrade Eduvaldo. E que não se traga discussões políticas partidárias e religiosas de cunho sectário. Então, se nós partirmos desses pressupostos e com o absoluto respeito, nós teremos um ambiente muito propício para as discussões dos temas que serão abordados.
Lembrando que o nosso próximo encontro será no dia 1º de junho, que é o primeiro sábado do mês de junho. Nós teremos a valiosa contribuição do nosso confrade irmão Eleutério Nicolau, e vai trazer o tema vaidade. Então, vocês já se preparem aí para, no dia da apresentação do nosso irmão Eleutério Nicolau, vocês tragam suas contribuições. Lembrando, 3 minutos para cada um, no máximo 7, tá? E nós estamos com um tema vago para julho. Se os irmãos tiverem um tema para julho, indiquem o tema e o expositor, para que a gente não fique perdido aí no espaço, perfeito? Então, nós vamos, antes de encerrar aqui a nossa apresentação, eu vou contar uma historinha para vocês que pode trazer um pouco da questão de moral, de ética e aquela coisa toda. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês não precisam responder, é apenas uma reflexão. O que vocês acham de um político que compra votos? Vocês acham que isso é moral? É imoral? É ilegal? É antiético? Pensem aí comigo. Imagine que há algum tempo atrás, um político, ele, pensando no bem comum, diz a lenda, que ele teve que comprar votos. Qual é o cenário? O cenário é os Estados Unidos. Havia ali a Guerra Civil Inglesa e precisava-se fechar um acordo para acabar com aquela situação. Então, o que aconteceu? Diz a lenda que Abraham Lincoln, ele conversou com o seu grupo de aconselhamento e, possivelmente, ele não teria os votos necessários para a aprovação do projeto. Então, ele precisou costurar alguns acordos ali e entre os acordos era dar cargos para os possíveis contrários à sua tese. Então, teoricamente, ele teve ali que comprar votos. Mas será que ele foi imoral? Será que ele foi antiético? O que ele fez foi bom ou foi ruim? Né? Então, fica aí a nossa reflexão, né, do que realmente é moral, do que é ética, né? E lembrando as palavras do nosso confrade irmão Michael, quando ele nos traz a verdadeira essência da maçonaria. Muitas vezes nós estamos confundindo o que é maçonaria e atravessando uma linha que pode ser perigosa. Dito isso, eu agradeço imensamente a presença de todos e desejo um excelente final de semana e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, hoje e para todo sempre. Está encerrada oficialmente aqui o nosso encontro, mas permaneçam conosco.